Bom, agora eu tenho que tirar essa imagem. Oi. Olha, hoje, então, a gente começou a conversar. Terça-feira, a Paty trouxe, foi muito rico, foi muito prático. Hoje nós vamos falar sobre a presença do Cristo vivo, tá? Nós vamos continuar conversando sobre o chamado, a intimidade, serviço a Cristo, desenvolvimento e comprometimento mediúnico. Eu, Luciana, eu vou trazer mais uma contribuição no seguinte sentido. Eu fui chamada para a obra, para o segmento de Cristo, para o ministério de Cristo. Eu acho que eu vou usar uns termos que vocês vão falar, nossa, eles são meio pesados. Gente, sabe por quê? Lembra que eu falei com vocês de esvaziamento interior? E quando eu me esvaziei, eu fui lapidada, construída, moldada por Cristo. E aí as palavras vinham e eu ia ter entendimento desse negócio num nível, assim, do Espírito Santo, sabe? Que não é algo racional. Então, essas palavras, elas são fortes. Mas é porque eu passei por esse estado de união com Jesus. É um estado de consciência, tá? É devocional. Vou trazer para vocês como que foi. E aí, e como que isso foi mudando, veio a virada de ciclo, e como que agora eu estou caminhando diferente com o ser infinito, nesse espaço incrível de cocriação, com Cristo também, com Cristo vivo, Cristo reitor. Então, acho que trazer o conceito de Jesus também é muito importante. Então, eu vou fazer esse transpasso aí do que aconteceu comigo para deixar mesmo minha contribuição, tá? Então, assim, eu tenho chamado em Cristo, e olha, de verdade, eu estou à disposição dele para a obra que é dele, do jeito que ele quiser, sabe? Do jeito que ele quiser que eu fale, que eu atue, que eu me apresente, não tem problema. Então, é um pouco confuso para mim também. Mas, gente, só de pensar que essa reunião também está nele, é tão interessante, é gostoso, é leve, ele é grandioso. Lembra que eu falei com vocês que ele quer que a gente cresça? Ele quer que a gente aprenda a caminhar, que a gente cresça. Isso também está em Cristo. É interessante a gente poder ter essa comunhão leve, grandiosa, e ter essa intimidade de até entender como é que funciona esse relacionamento, sabe, Paty? É um relacionamento. É um relacionamento com Jesus. É um relacionamento. É um Cristo vivo. Mas assim, então, só vou fazer um repasso do que a gente conversou semana passada, só para trazer né, o aspecto que a gente abordou, tá? Então, o chamado de Jesus nos nossos corações, foi possível entender que é Jesus que chama. Como que ele chama o coração? Criando um desejo e uma vontade em direção a ele. Né? É anímico, né? Você não pega isso, Então, esse é o chamado de Jesus nos corações, é ele mesmo impulsionando as suas almas para o retorno para ele. É ele chama. Então, poxa, a gente se tornar consciente disso e permitir buscar esse Cristo que está nos chamando, muito grande. A gente também conversou, então, sobre a partir dessa percepção consciente, a gente aceitar. Primeira coisa, gente, é real. E não negar, lembra? Porque aí a gente aceita e entra nesse fluxo. Lembra que eu falei que nesse estado de consciência nós somos guiados, conduzidos pela vontade dele? Pela vontade do Senhor? Ele não está chamando? O que a gente faz? A gente briga? Luta? Controla? Freia? Não. A gente se permite. Pati, olha o esvaziamento. Nossa, então assim, só nesse chamado vai. Porque ele vai começar a movimentar a sua vontade em torno do que ele quer que você leia sobre ele, converse com alguém, veja vídeo. Você vai estar sendo movida pela vontade dele para o caminho que ele tem para você. O caminho que ele vai ter para você é seu, para a Marina, é dela, para mim. Não existe, tá? Ainda mais agora que eu entendo que são estados de consciência e está tudo bem nós encontrarmos o Cristo de formas diferentes, está tudo bem também.
Que lindo que pode ser assim, com essa diversidade. Então é isso. Aceitar, permitir, começar a conversar, né? E aí me veio isso que a gente não falou semana passada, ó, terça-feira, mas eu vou falar agora. Com Jesus é tão fácil, é tão já é, que a gente conversa como se estivesse conversando com um amigo. É só isso. E a gente conversa com o coração. Põe o coração e conversa com Jesus. Você já está conversando com Cristo, que é o coração. É assim, já é, né? E aí a gente então entra num campo de ter intimidade, porque o que a gente faz, a gente está em Cristo, com Cristo, ele está junto. Então é intimidade nesse sentido, tá bom? Ele movimentando a gente nesse sentido, nos preenche dele, começa a nos usar como instrumentos para a obra dele. Existe muita grandeza em Cristo, a nossa mente não consegue abarcar esse conceito, não. Nós humanos somos bem limitados para entender. Mas, assim, é isso. E aí a gente vai começando a entender como é que funciona. A vontade dele começa a mover a nossa. E a gente começa a fazer a obra que é do Cristo. Que obra que é do Cristo? Aí a intimidade, para você ceder o seu para que Cristo faça. A Luciana nunca, jamais colocaria uma aula sobre Jesus. Entendem? A Luciana não, gente, de verdade. Mas assim, como eu tenho chamado em Cristo e já tá tudo bem, vamos fazer? Vamos sim, vamos fazer. E a gente faz. Assim, mas enfim, né? E eu sei que cria, porque a obra é dele, é ele que vai, ele está em todos os corações. Ele chama as almas, ele faz, movimenta. Então, tá tudo nele. A gente pode confiar e entregar e falando ao contrário, a gente não precisa controlar nada. A gente não precisa controlar, porque a obra está em Cristo. A gente não precisa ter um controle mental sobre o que vai ser feito e criado, porque é dele, é ele. Somos componentes, somos peças, estamos nele integrados para uma obra grandiosa em Cristo Jesus da humanidade inteira. Então a gente não precisa ter um controle mental sobre isso, entende? Nenhuma forma de controle. Não. Tá? Então, assim, é gostoso, é grande, é grande. É um Cristo muito grande, ele enche meu coração, ele é grande, né? Assim, recebermos esse grande Cristo. Então, assim, vou falar para vocês rapidinho uma história de novo, né? Que a Paty falou, Luciana, eu não tenho esse negócio de eu vejo Jesus distante. Eu era assim, de verdade. Eu nunca tive religião, religiosidade, eu só fui espírita. E eu tinha Jesus muito distante também. Lá só, sem nenhuma referência de nada, né? Então foi através do problema de saúde que eu tive que foi feito esse trabalho de, de, de chegar ao encontro com ele, essa busca, né? Pelo Cristo. Então eu fui internada, tive um problema de saúde, fiz várias cirurgias, não tinha perspectiva de cura, fui internada, fiquei no soro, no antibiótico. E aí ele tá o reitor aí do processo. Ele me tirou tudo, me levou para um deserto espiritual, e a única saída que eu tinha era estar naquela busca e recebendo os caminhos. Então eu era inspirada e ia buscando dentro de mim, ele foi me fazendo vivenciar o evangelho no hospital. Até que chegou o momento da minha cirurgia, lá a sétima cirurgia. Vou contar mais uma vez, eu ajoelhei. Eu falei, eu comecei a chorar. Falei, gente, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tô há 65 dias no hospital, sem perspectiva de cura, tem um buraco na minha cabeça. Aqui a cicatriz, tá vendo? O que que eu faço, né? Aí eu ajoelhei mesmo na capela e chorei, desabei e falei, olha, o que que o senhor quer que eu faça? Eu já te dei tudo, eu não tenho vida mais, não tenho filho, não tenho marido, não tenho perspectiva de nada. O que mais que o senhor quer que eu faça? Prantos, né? E aí eu escutei dentro do meu coração, você ainda não me deu o seu desejo de ser curada. E era verdade. Desde o dia que eu entrei no hospital, eu estava falando, Jesus, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura.
A gente fica pedindo a cura, né? Naquele momento, ele me pediu isso. Vocês entenderam o que ele me pediu? Você ainda não me deu o seu desejo de ser curada. Falei, uai, uau. Entendi. Ele me pediu algo que eu não tinha dado. Eu queria ser curada. Eu. Mas ele falou, passa para mim esse desejo. Me dê esse desejo de ser curada. Então, quando ele pediu isso para mim, vocês entendem que ele tirou meu chão? Ele tirou tudo. Falei, mas se eu te der isso, eu não vou ter nada. Mas foi isso que ele pediu. Então, aí eu falei, tá bom, eu vou te dar. Toma, Senhor, é seu. Pronto, fiquei sem nada. Né? Então, foi nesse momento que aí eu perdi o chão, tudo ficou escuro, breu. Eu era consciência. Eu vivia, eu existia. E aí, na minha frente, duas mãos douradas. E eu sabia que era Jesus. E aí eu dei as minhas mãos para Jesus. E ele fazia carinho nas minhas mãos. E, e ele falou assim: entregue para mim agora, gente, olha, entregue para mim todos os seus desejos, todas as suas vontades, e deixa que eu queira as coisas por você. Entregue para mim todas as suas vontades, deixa que eu queira as coisas por você. Aí ele falou: olha para os seus pés, me fala o que que você vê. Ok. E aí eu assustei, porque era um breu e eu era luz, uma luz branca, eu não tinha pé. Aí ele falou: olha para mim. Ele era um douradão na frente, segurando nas minhas mãos. Ele falou: agora olha lá para baixo, me fala o que você vê. Aí eu olhei assim e eu realmente vi o planeta Terra. E aí eu tive aquela percepção da Luciana lá no hospital, com aquelas lutas. E aí ele falou, né? Você não é aquela. Então, você é essa aqui que está na minha frente. E eu quero que você siga a mim, me distribua para os demais. Eu estava diante de Cristo, fora do planeta Terra. Eu não era aquilo, eu era outro ser, não era aquela Luciana. Então, esse momento mexeu comigo. Eu falei, Jesus existe. Ele está me chamando para o segmento dele. E ele ainda quer que eu divulgue ele para as pessoas, para o mundo. Então, isso, falei, uau! Né? O que que é a minha doença? O que que é meu problema mesmo? Como é que é esse negócio mesmo? Sabe? Né? E aí eu abri os olhos, voltei, estava ali na capela do hospital. É isso, sabe, gente? Então foi impactante, foi. Foi. E a partir desse momento virou tudo. Eu falei, gente, para tudo. Porque existe algo muito maior, muito mais grandioso aqui. E, e é isso. Aí eu já comecei no processo de esvaziamento, entendeu? Aí eu falei, deixa eu esvaziar. Deixa eu esvaziar de mim mesma para deixar Jesus, então, mover a minha vontade, sabe? Então, quando eu saí do hospital, eu já estava, assim, realmente bem integrada a Jesus e dito e feito, né? E aí, o que que eu fiz? Gente, eu continuei realizando uma caminhada assim, e aí veio no coração de escrever o livro. Então, o livro foi escrito, chama Renascimento e Vida em Cristo. Olha, tudo isso obedeceu a esse impulso no coração, entendeu? Já não era a Luciana mais. Paulo, lá, o apóstolo Paulo da Bíblia, fala: já não sou eu mais, é o Cristo que habita em mim. Então, o livro, que foi exatamente trazer essa caminhada do renascimento em Cristo e de uma vida em Cristo. Foi isso, gente. Então, vejam lá, né? Foi uma caminhada de instrumento de Jesus, onde eu pude entender sobre a. Aí começam os termos, né? Os termos. Foi um estado devocional a Cristo, de consagração a Cristo. Mas não é a Luciana que fala essas palavras. É porque essas palavras eram construídas dentro de mim e brotava em todo o meu ser. Eu só reproduzo isso porque eu estou sendo fiel. E quando eu pensei nessa aula, né, me veio exatamente isso, traz essa construção do que você passou, porque para mim também é confuso, mas que bom que eu posso falar sobre isso.
esse estado de consciência devocional, de um esvaziamento interior para servir a obra de Cristo como instrumento. E agora uma outra fase em que Cristo está também, que interessante isso. Vamos ser fiel, né, gente? Não é verdade? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês assim, foi um caminho, assim, bem foi uma religiosidade construída em Cristo. Não que eu tivesse escolhido isso, mas foi um caminho de religiosidade, de santidade, de purificação, de mortificação da minha alma. Foi algo intenso, intenso nesse sentido. E Jesus, grande, sabe? E, assim, o conceito de Cristo é de um Deus reitor, né? Essas palavras, elas são muito grandes, né? Como assim Deus? Ele é um Deus reitor. Então, assim, Jesus, o conceito dele, a grandeza dele é tão elevada, gente, mas tão elevado, a grandeza de Cristo é tão elevada que as palavras humanas que a gente tem para chegar mais próximo de Cristo é chamar de Deus reitor. É a grandeza desse conceito que cabe no nosso entendimento, vocês entenderem a grandeza desse, né, dessa entidade, desse ser, ele é muito grandioso, assim, na criação, sabe? É isso. Então, o Deus reitor, majestade crística. E aí a gente vai nesse influxo aí, entendendo essa dimensão. Então, assim, o que aconteceu? O que foi feito? Tá? Eu escrevi, na verdade, um livro inteiro, ele é grande, tem 267 páginas. Aí, tudo vem, né? Obediência, sim, 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 vamos fazer. Cria um site, né? Cria um site, coloquei os testemunhos, tem vários testemunhos de Jesus lá, com Jesus lá. Site Renascimento e Vida em Cristo, ok. Espaço, Luz e Consciência, ok. Tá? Então, assim, e o que eu quero falar para vocês, que é muito interessante, gente, nessa caminhada de viver, ser instrumento de Cristo para fazer a obra que é dele, quero falar para vocês que ele é interessante. Então, olha só, a obra é dele e eu era instrumento. Ele me trazia pessoas para eu evangelizar. Ele trazia. E eu sabia que era para falar, porque a obra é dele. E nisso, ele trazia várias pessoas de várias religiões, entre católicos, espíritas, evangélicos. E ele me mostrava católicos, evangélicos, espíritas, muito consagrados, que viviam nele, que eram instrumentos puríssimos dele. Ou seja, essa coisa de religião, né? Então, olha, eu tô nessa, tô aqui, tô em fulano, beltrano, e tudo né? Então, assim, só para colocar que essa questão do separatismo religioso, né? Isso aí é tudo questão de estado de consciência, tá tudo bem as pessoas sentirem assim, perseguirem, acharem que uma é melhor que a outra, mas a minha experiência é isso, é uma coisa só, tudo está em Cristo, inclusive filosofias, budismo, ele é o reitor, né? Então, para que a gente vai disputar? Porque, né? Não faz sentido mais. Então é isso, eu fui vivenciando isso. E aí a imagem que me vinha assim era que imagina um Cristo muito grande, reitor de toda a humanidade. Gente, reitor dos nossos processos evolutivos, para quem tem esse conceito. Ele é reitor dos nossos processos evolutivos, reitor da humanidade. E a percepção que eu tinha é que era Jesus movendo todas as peças, a humanidade, as peças. É ele que move. Assim, nessa grandeza crística, é ele, sabe, Maria? Ele é grande, grande. Tem umas mensagens do universo, né? Aquelas mensagens, pode ver. Ele é o reitor. Ele é o reitor de tudo. Você pode.
Ele é o reitor. Intitula Universo. Poxa, que isso? Grande, grande, grande. Não vai caber na nossa mente entender Cristo. Entender, não. Vamos entrar em comunhão com Cristo, que aí a gente já pega aí essa vibe. Agora, entendeu quem é o universo? Ele se titula Universo. E por aí vamos. Mas assim, o que eu quero falar para vocês, gente, nesse caminho eu escrevi 2 livros, Renascimento e Vida em Cristo. Teve outro livro, Realidades Espíritas, onde tem a presença de Jesus, tá? Ok, tá? E a mensagem de Jesus é sempre uma mensagem de amor. Vocês percebem, né? É sempre uma mensagem de amor. Então, o laboratório humano é a gente aprender a amar. Então, a mensagem dele é sempre em torno do amor e da união. Do amor e da união. É nesse amor, na união, que a gente vai encontrar essa unidade crística, cósmica, universal. Não precisa de separatismo. Então, as mensagens de Jesus são nesse sentido, tá? E também a questão é Gente, agora vem uma parte assim. Eu tô falando da Luciana. A Luciana tem chamado em Jesus, eu sou obediente, estou de mim, tá? Eu vou falar, uns termos meio fortes, serva de Cristo, enquanto ministério da Luciana, é transitar pelos estados de consciência, tá? Entendeu? Então eu vou poder ver isso e transitar nisso, e tá tudo bem. Eu vou ver pessoas que têm níveis de consciência, eu vou transitar sobre isso e tá tudo bem. Verdadeiramente, tudo está em Cristo, tudo obedece a planos, o amor é a escola, né? E é isso, sabe? Aí agora, eu quero falar um pouquinho para vocês de novo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 3 anos consagrando a Cristo, a palavra é consagrando, eu não inventei essa palavra. É porque é isso, consagrar, é um dar, doar, ser para ele, nele, por ele, para a obra dele. E aí vem os fechamentos de ciclo, né? Então, nesse fechamento de ciclo, é que aconteceu a entrada, né, do Axis na minha vida, trazendo a percepção do ser infinito. E aí eu fiquei confusa mentalmente sobre essa transição. Falei, como que é? Então agora eu posso acessar o ser infinito, que está em infinitas possibilidades, e eu posso cocriar coisas incríveis. Gente, sair de um espaço de esvaziamento interior. Lembra que eu estava esvaziada para ser preenchida por Cristo? Como que eu ia me esvaziar de Cristo? Como assim ser infinito? Eu estava super assim confusa. Jesus trouxe mensagens nesse sentido, tá? Tá no site, se alguém quiser ver, nessa transição para o ser infinito. E a gente tem que ir. E aí eu fui entender que coisa grandiosa. Era um novo ciclo. Então abriu para mim as infinitas possibilidades de eu poder ter comunhão com esse ser infinito, escolher aquilo que vai criar mais para mim e para todos, enquanto ser infinito. E aí eu descobri que, acessando novos espaços quânticos, novas janelas quânticas, ou criando coisas que até então jamais cocriaria juntamente com o universo, Jesus estava nesses espaços quânticos novos. Falei, uau, que lindo, que lindo. Que lindo, Senhor, que lindo, Jesus, que lindo, que presente. Né, assim, por quê? Porque então é isso também, a gente... E aí foi o que eu falei com vocês na semana passada, ó, na terça-feira. E aí mudou, assim, a minha percepção de que então é como se fosse assim, nesse novo estado de consciência, onde eu posso ser co-criadora da minha própria realidade, acessando espaços infinitos, seguindo a energia, enfim. Esse é o meu caminho, né, o da Luciana. E eu encontro Cristo nesses outros espaços. Foi aí que eu tive o entendimento de que é diferente do anterior, porque no anterior eu me esvaziava de mim mesma para ser movida pelo Cristo. Agora eu preciso caminhar com as minhas pernas mesmo. Agora eu preciso
ser forte, valente para caminhar e fazer acontecer e co-criar algo super interessante, que vai contribuir mais para mim, para todos. Então, eu vou me vencendo as minhas limitações, e assim, realmente evoluindo espiritualmente, ascendendo aí para outros espaços, né, evolutivos. Então, tá tudo bem em relação a isso, tá? Bom, então, é isso, gente. Olha, tá, deixa eu só falar para vocês como que eu entendo hoje, como que Jesus se faz presente na minha vida, né? Então, lembra que eu falei para vocês que é Ele que nos faz lembrar dele? Quando a gente tá. Então, assim, na minha vida hoje, do nada, eu posso estar vendo um filme, eu posso estar dirigindo, eu posso estar lavando vasilha, qualquer coisa assim. Aí me vem a lembrança de Jesus. Aí quando vem a lembrança de Jesus, eu já sei que é Ele. E aí, sabe o que eu faço? Espiritualmente, eu me coloco diante dele. Espiritualmente, eu falo, Senhor, né, Jesus, entende? Eu me apresento espiritualmente diante de Jesus. E aí eu fico naquela energia, aquela unção, naquela vibe de estar diante de Cristo. As pessoas nem sabem, o povo está vendo lá TV, eu estou dirigindo, e geralmente as lágrimas descem, 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 a gente chora por estar na presença dele, gente, porque ele é tão grandioso que as lágrimas descem e não é carnal, é espiritual. Aí eu estou lá dirigindo, mas eu estou tão feliz de estar na presença de Jesus. Isso é uma visita, sabe? Então, esses são os momentos em que Jesus nos visita. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender que é o próprio Cristo. E a gente se apresenta. E aí você pode conversar, você pode falar. O movimento da minha alma, do meu espírito diante de Cristo, quando ele me visita e eu me apresento diante dele, eu entro naquela. O movimento do meu espírito, gente, juro, é me prostrar aos pés dele, espiritualmente. Isso é um movimento das almas, tá? A gente se prostra. Como almas, a gente se prostra, porque ele é muito grande. Então, tudo isso acontece. Aí eu me prostro, fico até aos pés dele, lá as lágrimas, tudo espiritual, gente, tudo espiritual. Mas, enfim, é isso. Eu queria trazer para vocês que Jesus nos visita e eu adoro. E eu recebo e é bem interessante. Eu queria trazer para vocês uma outra parte, assim, interessante, para trazer esses vislumbres, sabe? Porque já é, super é. Teve uma vez que eu tava, me vem inspiração, né? Aí eu escrevo umas coisas da espiritualidade, às vezes é Jesus, tá tudo bem. Aí teve uma vez que me veio uma mensagem de Jesus, mas era para eu postar em rede social. Falei, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Porque a gente luta. Gente, mas eu não vou fazer isso. Primeiro a gente é meio indigno, né? Eu não vou fazer isso. E aí foi tão interessante, porque a compreensão que me veio foi tão linda, foi tão grandiosa. Me veio a seguinte compreensão: no planeta renovado, na nova Terra, né? Na era aí da regeneração da luz, todos os habitantes vão vivenciar, habitar em Cristo. Ele não vai ter desperto todas as almas? Os que estarem no planeta renovado, na era ali, a próxima era vindoura, todos os habitantes estarão despertos em Cristo. Ou seja, a intimidade e a interlocução com Cristo vivo dentro de nós, Luciana, não é só para você. Pode postar, porque não é só você, é para toda a humanidade. Relaxa. É o Cristo que vai estar em todos. E as pessoas podem entender isso, porque é assim que vai ser e já é. Se as pessoas, agora que vem, se as almas
se despertarem para buscar Jesus, elas vão encontrar. Buscai e achareis. A Luciana encontrou, ele veio, né? Lembra? Ele chama, ele se apresenta, a obra dele. Mas vocês não estão por acaso comigo assistindo essa aula. Mas é isso que eu quero falar. Tá tudo bem vocês buscarem, ele é acessível, vocês encontrarem e conviverem com Cristo vivo. Isso é para todas as almas, no tempo de cada uma. Por que não no de todos? Podemos buscar isso, né? Entendeu? Não ficou mais acessível, gente? Não fica? Porque é assim, tem que ser palpável. Não tem que ser místico, distante, sacrilégio, doloroso. Não, já é. E aí eu pus o post lá, falei, não tô, a gente tem que obedecer, vamos fazer aqui a obra de Jesus. Ele que está em cada coração, conduzindo ali a obra que é dele, então. Mas não é bonito? É lindo. Aí eu escrevi aqui no meu rascunhinho: no planeta renovado, o Cristo habitará em todos. Já é, tá? Então, verdadeiramente, já é. Já é. E é isso. Outra coisa que eu quero falar sobre mim, que eu vivencio hoje em Cristo, tá? Vocês lembram, né? Nesse novo estado de consciência, tá tudo bem? Onde eu posso olhar tudo como tá tudo bem, cada um estado de consciência. Então, assim, o que que eu faço hoje? Eu falei aquele dia, eu vou falar de novo. Para isso, eu, Luciana, não sou eu não, é todo mundo. Todo mundo tem esses dons. Dons? Todo mundo tem habilidades para ter essas percepções extrasensoriais, multidimensionais. Então, assim, eu tenho hoje percepções extrafísicas, né? Eu tenho percepções energéticas, quânticas, do que vai ser criado. Eu tenho percepção do universo, que ele já está entrelaçando, ele já vai manifestar. Eu tenho percepção vibracional, eu tenho percepção energética dos ambientes. Eu tenho na tela mental, né? Aí vem imagens, revelações, inspirações da espiritualidade, dos espíritos também, né? Dos que estão em faixas vibratórias menos elevadas. Tem tudo isso. Então, assim, eu estou num espaço de tanta percepção extrasensorial, extrafísica, energética, quântica, multidimensional, espiritual, vibratória, e de Cristo. Olha, tudo é. Então pode ser tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso discernir. Essas imagens que me vêm é o que? É o universo que está me trazendo, está me mostrando? É a mediunidade? É o Espírito Santo? É o ser infinito? Gente, de verdade, não tem problema eu ter que saber, eu não preciso saber. Mas como eu estou em comunhão com o meu ser infinito, é muito legal. As imagens, eu entendo que é o ser infinito. Mas é a mesma coisa de mediunidade, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu queria trazer para vocês que não é eu, é todo mundo, é a humanidade inteira. Nossas percepções extrafísicas, né? Nossas percepções psíquicas, energéticas, a sutilização dos nossos corpos energéticos, tudo isso está acontecendo no planeta com os corpos, para que a gente entre nesses espaços aí de sermos. Oi, multissensoriais, e o Cristo também. Olha, tudo já é. É só entrar na onda, vamos. Solta o controle. Pode soltar, porque tudo que vem vai agregar e vai somar, tá vendo? Né? Então, eu não vou negar, segregar minha história pregressa. Até mesmo porque parece que o meu papel aqui assim, é transitar nesse todo e tá tudo bem. Viu? Lindo assim nesse sentido. A última coisa para fechar, vocês entenderam Cristo, né? Vocês entenderam o quanto ele é grande, 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 que a obra toda está nele?
Então, nós, quando a gente se coloca como servas de Cristo, servas da nova era, instrumentos, enfim, chamem como quiser, né? Quero que vocês entendam, gente, que a mediunidade, se nós trabalharmos com a mediunidade, no setting terapêutico, nas terapias, na psicologia, se nós trabalharmos com a mediunidade, nós vamos trabalhar com os espíritos de luz, com as egrégoras. As egrégoras de luz, elas são servas de Cristo na obra humanitária de Cristo. Entendeu? Então, é tudo para Cristo em Cristo. Estamos todos em Cristo. Eu vou ser mais um elo da espiritualidade que quer ser servo de Cristo na obra de Cristo. Tudo é Cristo por Cristo. É isso que eu queria trazer sobre mediunidade e comprometimento mediúnico. Porque, entendeu? Entenderam o alcance disso? A dimensão? É lindo. É lindo. E é escolha, concorda? É escolha. É você olhar para isso e falar, uai, que legal, eu também quero, então, vou nesse caminho. A gente conversou terça-feira que a gente não tem que ser perfeito. Não, a gente tem que ser nós mesmos. Nós temos que nos apresentar de forma desnuda diante do Senhor, para a obra que se requer. Senhor, em que eu posso ser útil na sua obra? Me leva, me conduz. E vamos fazer o que tiver que fazer. Então, a gente tem que aceitar as nossas sombras, nos integrar com nossas sombras, com o todo universal, sem julgamento, discernimento de certo e errado, melhor, pior, e entender que na espiritualidade eles também são servos, estão consagrados a Cristo, porque Ele é muito reitor, é um Deus reitor e grandioso. Vamos para Cristo, né, gente? Entendeu? Isso que eu preparei para falar para você, sabe? Porque é lindo. E, Paty, não tá tão distante assim. É um convite, sabe? Marina, eu tô dando, assim, a minha experiência, né, gente? Porque, assim, é meu papel. Eu vou falar e não vou me calar. E vou falar. Eu não tenho nada a esconder nesse sentido, né? E cada um é livre para pensar o que quiser. Eu não tenho que convencer ninguém. Aí nos sites tem lá várias mensagens, ok, vamos para frente. A Paty quer falar. Pode falar, Paty. É, Vamos lá. quando você fala que não é distante, né? É, para eu quebrar isso daí, eu tenho que exercitar muito, assim. É isso que você falou, a escolha, né? Escolher, conversar com ele, dialogar. Eu tenho que sair desse lugar mesmo de que eu não vou acessá-lo, né? É, porque é tão difícil, né? Assim, para mim, nesse primeiro momento, parece tão assim irreal, né? Nossa, como assim? Não é nem duvidar que ele não vai me ouvir, mas é a minha percepção diante disso. Eu tenho certeza. Se eu conversar com ele, com certeza vai chegar. Mas na minha cabeça vai chegar assim. Vai chegar até ele, mas que ele está aqui, por exemplo, ele está nos observando hoje a falar dele, né? Vamos colocar assim, ele está entre nós, ele está em silêncio, observando, nos ouvindo, ele já está aqui, né? Ele já está se manifestando. Eu acho que eu tenho essa coragem, né, e uma vigilância no sentido assim, de testar isso mesmo, testar mais, né? Não ficar só no momento da oração, à noite, quando eu tiver um bom momento, um bom, né? Mas é conversar bastante com ele mesmo, para ver se para mim, para ver se essa intimidade cresce, para ver se eu sinto, porque eu me sinto muito distante. Não que ele está distante de mim, é eu que me sinto. Entendeu? A minha dificuldade é essa.
porque eu aprendi a vida toda diferente disso, né? Eu aprendi, nossa, ele, igual eu te falei, o governador do planeta, hierarquia máxima, crística. O Espiritismo fala que Cristo é a hierarquia máxima dentro de uma evolução humana, nem sei se é humana, né? Então chegou ali um limite para a gente que a gente não consegue, igual você falou, a capacidade não permite ir além. O que tem além do Cristo? Tem algo além do Cristo? Eu vou até o Cristo, né? Como o máximo de evolução que alguém possa alcançar, né? Aí a gente fala até de outros Cristos, né? Em outras esferas, né? Mas no planeta Terra a gente conheceu Jesus, né? O Espiritismo considera também outros espíritos evoluídos, né? Na posição de Cristo, não sei, igual você falou, verdade ou não, não vem ao caso, mas Cristo, né? A gente conhece o Cristo, Jesus Cristo. A história dele, ele deixou a gente conhecer, né? Então, para mim, ainda é muito. Não quero falar difícil, mas assim, é treinar isso mesmo, exercitar essa nova postura, esse novo raciocínio que a gente aprendeu totalmente, né? Diferente mesmo. Tati, o livro chama Renascimento em Eu Cristo. tenho que ler esse livro. Eu vou te contar que o livro chama Renascimento porque é essa construção do zero. Uhum. Você falando, eu falei, gente, eu era exatamente isso. Parece que eu dei um salto, eu falei aqui, mas Uhum. foi gradativo. O livro, ele vai te permitir estar vivenciando a gradação, Uhum. para que você possa ir vivenciando a gradação. Aí, quando eu escrevi o Renascimento em Cristo, terminou, aí veio, até o nome, aí veio para mim, veio renascimento e vida em Cristo, veio, entende? Veio, Uhum. mas veio junto, movendo a minha vontade. E eu falei, como assim? Como assim? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para escrever sobre vida em Cristo? Quem sou eu? E aí me foi trazido a informação de que é exatamente isso que você vai escrever. É o que você vai vivenciar, que vai ser o conteúdo da vida em Cristo. Que eu também não sabia de nada. Saí desse zero, assim. Então, o renascimento é isso. É isso. Você vai ver, eu vou te passar. E a vida em Cristo, eu lembro que quando eu estava escrevendo, era para mim uma página em branco. Eu não sabia o que eu ia escrever, mas Jesus ia trazendo para mim as vivências, ia movendo minha vontade para eu escrever. Eu não sabia do próximo capítulo, só para você ver que realmente é algo que eu acho que vai te ajudar, você vai me falar depois que isso aí. É isso que você falou, né? Essa percepção é construída, né? Não tem como, né? Eu tentar A sentir gente isso desse jeito. não, porque a gente não tem essa referência. A gente nunca trilhou esse caminho. Como que a gente pode saber de um caminho que a gente nunca trilhou? É isso que é isso. Era uma página em branco nesse sentido. Eu não sabia o que eu ia trilhar, mas era para eu confiar. E quando acabou, acabou, acabou o livro, acabou, acabou. Entende? É, Aí eu vou te passar. ok, obrigada. E você, Marina, você quer falar alguma coisa para o nosso encontro hoje? O que você achou? Eu falei muita coisa assim. O que você achou? Achei ótimo. Eu gosto muito desses assuntos. Que bom. E depois, no dia que você tiver a oportunidade, dá uma olhada no curso em Milagres. É basicamente um pouco parecido com a sua história. O outro aqui. É um livro, né? É o livro. Uma pessoa teve isso também, né?
Eu já Jesus escutei foi conversar falar. com ela e ela começou a escrever esse livro. É como se fosse uma reescritura da Bíblia, numa versão mais atualizada, assim, com uma linguagem. Ele é bem denso, então tanto é que tem estudos dele, né? Mas fala muito disso, tudo que você falou, que é igual aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Tudo tá falando a mesma coisa, só que usando linguagens diferentes, né? É Perfeito. isso. Perfeito, meninas, é isso, né? Que bom, né, poder participar desse encontro, trazer o grande e o que é palpável e começar, né? Vamos para frente, né? Disso a gente só pode tirar a conclusão de vamos continuar fluindo, nos responsabilizando, né? Por quem nós somos, pela nossa herança. A nossa herança é nossa. A gente não tem que culpar ninguém pelo que nós somos, porque nós herdamos a nós mesmos de vidas passadas. A gente herdou, a gente é herdeiro espiritual. Todos os nossos padrões limitantes, crenças, karmas, vidas passadas. Então, assim, gente, não tem desculpa. É autorresponsabilização e o que pode ser feito daqui para frente, abrindo viseira e vão bora frente. Partiu frente, né? Tá? Então tá, meninas, gratidão, obrigada. E terça que vem, né, a gente se encontrar. Mesmo Beijo. horário, né? 7 horas. Tá. Tá. Então tá. Beijo pra vocês. Beijo pra Tchau, você. Tchau, tchau. 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 Com Deus. tchau, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Eu quero ver pra outra. Bye, bye. Encerra aqui, como é que é? Tem que fechar a reunião. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Interromper a gravação.